Então, gravando a partir de agora, avaliação e análise de investimentos, aula do dia 7 de dezembro de 2021. Presente, Claudinei. Bom dia, Claudinei, de novo. Então, pessoal, última aula hoje, só para finalizar o conteúdo. Já vou informando que eu tenho prazo até a quarta-feira da semana que vem, dia 15, para fechar o diário, entregar o diário das aulas desse semestre. Mas eu pretendo já lá no final de semana disponibilizar no SIGA, os resultados no SIGA. Então, sábado, domingo, vocês deem uma olhada no SIGA lá, vocês já vão poder ter acesso às notas finais de vocês. Só comentando, hoje começa a última reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, que vai decidir sobre a taxa básica de juros, que é a que baliza a Selic, praticamente. Então, o mercado todo já é praticamente um consenso que eles vão aumentar a taxa básica, dado que a inflação está botando as garrinhas para fora, o Copom vai aumentar a taxa em 1,5 percentual, estipulando a nossa nova taxa básica, que vai perdurar aí até a próxima reunião, lá por janeiro, fevereiro, não sei, em 9,25% ao ano. E basta a gente lembrar que lá no início do ano, quanto que estava essa taxa básica? 2% ao ano. Então, tem algumas tarefas que eu enviei para vocês, eu acho que a última, né, que eu enviei para vocês, que a TMA, a taxa mínima de atratividade do empreendedor, era de 9% ao ano. Esse projeto, por mais viável que ele seja, ou que ele se demonstre através do cálculo de VPL, tiro modificada, etc., esse projeto já tem que ser engavetado, se a taxa básica aumentar para 9,25. Porque, para um empreendedor, compensa ele botar o recurso, o capital dele, numa aplicação financeira, numa renda fixa, por exemplo, e ele ganha 9,25% ao ano, ou praticamente isso, né? Normalmente tem aí os produtos financeiros que remuneram a 80%, dependendo do volume, até 90% da Selic. Então, ele teria um retorno muito próximo do exigido por ele no empreendimento, no projeto, livre de risco, livre de incomodação, livre de se expor a essas variáveis do mercado, né? A aceitação do produto dele, enfim, os fornecedores, pagamento de impostos, de salários, todas essas complicações, ele ficaria isento disso e teria uma remuneração ou um retorno sobre o capital dele muito próximo com o que ele desejava ou estipulou lá na taxa mínima de atratividade dele de 9% ao ano. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem o quanto a taxa básica de juros afeta o empreendedor, o empreendedorismo ou a atividade econômica no lado real da economia, né? Você abrir uma fábrica ou investir numa fábrica de modo a gerar produção, gerar renda através de salários, né? E colaborar com o PIB do país, com a balança de pagamentos, enfim, isso é muito afetado com essa volatilidade histórica da nossa taxa básica de juros, que tradicionalmente sempre foi alta, excepcionalmente nesse período de 18, final de 18, 19 e 20, a taxa de juros foi a mais baixa da nossa história, chegou a 2% ao ano, e agora a gente está aí num caminho inverso para fazer frente a uma inflação, que é
um fenômeno, não é exclusividade do Brasil, é um fenômeno global em função da pandemia, né? Então, percebam, vocês já fizeram disciplina de economia monetária, por exemplo, eu não sou especialista nessa área, mas eu entendo que essa inflação que assola o Brasil e o mundo agora não é uma inflação de demanda. Então, quando você quer combater a alta dos preços em função da elevação dos níveis de demanda, ou seja, a população está comprando mais geladeiras, a indústria não consegue produzir geladeiras na quantidade para atender essa alta da demanda. Então, o que acontece lá no mercado, nas cidades, no comércio, de um modo geral, tem mais demanda por geladeiras, aumenta o preço da geladeira. Isso acaba afetando a inflação. Então, para fazer frente a essa inflação por demanda, aí sim a política monetária da equipe econômica eleva as taxas básicas de juros, o que torna o crediário, quem for comprar a geladeira para pagar no crediário, por exemplo, está pagando juros mais caros sobre aquela geladeira. As parcelas vão ficar um pouquinho mais salgadas. E aí os agentes, os consumidores, eles repensam, poxa, agora não é um momento adequado de comprar uma geladeira nova. Por outro lado, se eu colocar o dinheiro numa renda fixa no banco, está rendendo bem. Então, ele se abstém do consumo, né, para ter um rendimento financeiro lá num produto financeiro. E em ele se abstendo do consumo, diminui a demanda por geladeiras, a tendência é lei de oferta e demanda, o equilíbrio do mercado, os preços retornarem aos patamares de equilíbrio. Então, a política monetária, principalmente a alta da taxa básica de juros, para fazer frente à alta dos preços, o que a gente conhece como processo inflacionário, ela é eficiente, sim, quando a inflação é de demanda. É o caso agora, nessa nossa situação, o povo está saindo, comprando adoidado? Não. Processo inflacionário, os produtos estão mais caros por um aumento dos custos de produção. Está aí os combustíveis. O combustível lá fora estava $85 o barril do Brent, agora baixou, está em 75, mais ou menos, mas essa alta dos preços do petróleo, que é uma commodity internacional, ela afeta o preço do nosso combustível aqui na bomba, né? Tem a indústria automobilística, né? Vocês devem estar acompanhando, houve uma queda forte na produção durante o ano passado e esse ano em função de que eles têm que parar a produção porque não há componentes, que muitas vezes são importados, né? De Taiwan, principalmente aqueles componentes eletrônicos. Então, como não há oferta desses componentes, que a indústria lá também teve que diminuir a produção em função da pandemia, né? O aumento dos preços dos automóveis, energia elétrica, preço da energia elétrica está subindo e essa tarifa extra, essa bandeira vermelha aí, é em função de que os brasileiros estão consumindo mais energia elétrica? Não. Por coincidência também, uma infeliz coincidência, nós passamos por uma crise hídrica nos últimos 90 anos, 91 anos aí na história do país, aí, que afetou a produção de energia. Então, a alta dos preços é em função do aumento dos custos de produção e não em função do aumento da demanda. Então, no meu ponto de vista, a minha praia não é muito a economia monetária, a política monetária, mas eu entendo que o Banco Central, o Copom, ele está se equivocando em aumentar as taxas de juros nesse momento para fazer frente à inflação. Está se equivocando, porque a cada ponto percentual que ele aumenta as taxas de juros, ele inviabiliza um projeto de investimento no lado real da economia. E em um projeto sendo engavetado, é uma produção a menos, é menos renda sendo gerada, menos gente com emprego, e isso aí prejudica a economia. Meu ponto de vista.
Tá ok, mas, enfim, vamos esperar. A reunião termina amanhã, depois do fechamento dos mercados, o Copom deve divulgar a nova taxa básica de juros, mas já é consenso que eles vão aumentar para 9,25. Vai fechar o ano, começou o ano com 2% ao ano e vai fechar o ano com 9,25% ao ano. Tenho absoluta certeza que essa alta ela vai inviabilizar muitos projetos de investimento, muitos. E percebam que em outros países, lá na Europa, de um modo geral, no Japão, nos Estados Unidos, as taxas de juros básicas elas são muito mais constantes e previsíveis, tanto assim que os Estados Unidos discutem se vão aumentar a taxa de juros ou não lá em 2023. Isso eles já vinham falando desde o ano passado. Se a gente mexer nos juros, vai ser só em 2023. E olha que eles têm processo inflacionário lá também, na casa dos 5%. Para eles é muito. Lembrando que lá é uma inflação em dólar. A gente viu aí matérias aí, pessoal dizendo que pagava $2 por um galão de gasolina lá e agora está pagando $5. Então, mais do que dobrou o preço do combustível lá nos Estados Unidos. Uma inflação, para eles, de 5 pontos percentuais é a inflação a mais alta dos últimos 40 anos, mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia forte, a maior economia do mundo. Então, uma inflação nesses níveis, eles poderiam aumentar as taxas de juros, mas não o fazem. Por quê? Porque não é uma inflação de demanda, mas sim uma inflação pela alta dos custos de produção de todos os setores. Enfim, nosso Brasil. Outra coisa, sobre aquela parte de análise de cenários, eu já comentei na última aula, vocês podem aplicar, e eu acho que lá nos slides finais do texto que eu disponibilizei para vocês, eu explico lá como é que faz isso, mas é muito simples, né? Você penaliza o desembolso, aumenta em um determinado percentual, digamos, aumenta em 20% o desembolso inicial e penaliza lá também as receitas futuras estimadas, no mesmo percentual. E aí observa o que vai resultar no VPL calculado. Então, você tem o VPL base, do caso base, você gera um cenário mais pessimista de, digamos, 20% para a alta do desembolso inicial e para a redução das receitas futuras estimadas, calcula de novo o VPL, vê o que lhe resulta, e depois gera um cenário mais pessimista ainda, digamos, vamos supor que as receitas estimadas caiam, as que são estimadas, quando observadas, elas sejam 50% menor, por exemplo. E aí calcula o VPL. Olha, para um fluxo de caixa, você estimar uma redução de 50%, alguma coisa muito grave tem que acontecer. Ou o analista errou muito na estimativa das receitas líquidas futuras. Tá? Então, com base nessa mudança de cenários do fluxo de caixa do caso base, que é resultado do projeto de viabilidade econômica daquele empreendimento, com base nisso, você pode estimar o nível de risco, né, daquele empreendimento, se é considerado elevado, baixo ou moderado, enfim. Vocês podem praticar isso com todos esses fluxos de caixa das atividades que eu passei para vocês e também ver lá no material que eu disponibilizei lá nos slides. Tá bom? Dito isso, a gente fecha o conteúdo. Eu posso dizer que fiquei muito satisfeito com as tarefas enviadas pelos que estavam participando desde o início, né? Deu para perceber que evoluíram bastante, que pelo menos eu subentendo que compreenderam, né, os instrumentos de avaliação e análise de projetos.
principalmente através de cálculos, VPL, TIR modificada e a interpretação, né, desses indicadores, principalmente a interpretação. Então, ainda tem alguns trabalhos aí que eu recebi atrasados para corrigir e... Ai, moto. Mais tardar, final de semana, eu disponibilizo lá, ok? Dúvidas, Claudinho? Não, Cláudio, tá tranquilo. Eu li esse último conteúdo e tá tranquilo também. Uhum. Só você presente aqui, então eu vou finalizar a gravação para quem for assistir depois, ter essa informação. Antes, se me perguntarem pelo WhatsApp quando que saem as notas, eu vou dizer, assista o vídeo que está lá no Siga, o último vídeo. Tá Eu vou bom, salvar, Bruno? eu vou salvar essas aulas antes que saia do Siga para eu assistir outras vezes. É legal. E salva o material também, que eu acho que o material lá é importante, principalmente Sim, porque lá tem as formas de como calcular a mão, né? Calcular prestação de uma... Ah, vou fazer uma compra aí, vou pagar em quanto... Se eu for parcelar em 10 vezes, qual que vai ser o valor da prestação, para descobrir a taxa de juros embutida numa prestação aí, do comércio, aí, ó, a gente faz, te vende em tantas vezes, por parcelinhas de tanto. Às vezes você vai lá e calcula qual é o juro que está embutido em cada parcela, você se assusta. Senão, muitas vezes você desiste da compra, porque tem juros aí de 5%, 6% a um mês, embutidas em parcelinhas que cabem no seu orçamento, né? Então, essas formulazinhas ali, vira e mexe no dia a dia da gente, não precisa nem ser na atividade profissional futura de vocês, mas no dia a dia, vira e mexe, vocês precisam. Ou como é que faz mesmo para calcular lá a taxa de juros que está embutida aqui nesse parcelamento? Aí você sabe que tem um material lá, vai lá dar uma revisada, tem os exemplos lá, tem a forma de calcular à mão pela fórmula, né? Pelo HP e pelo Excel também. Então, sugiro que vocês guardem esse material. Dito isso, eu vou desejar umas férias para vocês, né? Bom descanso aí. Leiam um livro, de preferência que não seja de economia, leiam qualquer coisa. E, se Deus quiser, em fevereiro a gente retorna para as aulas presenciais. Assim eu espero, né? amém. Tá bom, eu vou finalizar a gravação, então. Aí nós conversamos ainda, Claudinho.